Vamos falar de saudade? Oi, o meu nome é Alexandra. Esse é o meu primeiro vídeo aqui que eu tô fazendo pra vocês. Eu não sei muito bem o que eu vou dizer, mas eu quero que seja um pouquinho mais uma conversa e bateu muito forte aqui no meu coração falar sobre um pouquinho de saudade, né? A gente tá chegando nesse momento de final de ano, onde a gente reúne muitas famílias, os amigos, e me veio muito no coração essa sensação de saudade. Quem nunca sentiu saudade de repente, alguém, um parente, que de repente já foi, você não tem mais acesso físico a ela, né? Porque no nosso coração ela continua dentro. Ou a saudade de um momento muito específico que você viveu na sua vida. Estou olhando aqui para um quadrinho meu, que foi um dos melhores momentos da minha vida, num intercâmbio que eu fiz há 10 anos atrás. Em dezembro desse ano tá fazendo 10 anos. E esse daqui é a minha maior saudade. Um momento onde a gente era muito inocente, era jovens, e tava descobrindo um mundo fora do Brasil, um mundo de uma cultura diferente, um modo de viver diferente daquilo que a gente vê no Brasil, né? A gente não tinha muitas responsabilidades, a não ser ser feliz e tirar notas boas na faculdade também. Mas isso a gente deixa meio de lado, né? E esse tempo não volta, né? A única coisa que vive dentro da gente são as nossas lembranças e aquilo que a gente... as nossas experiências, né? Por isso que eu digo que eu valorizo muito hoje o ser ao invés do ter. Porque o tempo, na minha visão, é o nosso bem mais precioso, nosso tempo de vida. Isso ele não volta, sabe? Então, experiências como essas são coisas que o dinheiro não pode comprar, né? As amizades que eu tive, até mesmo se for pensar em carreira, eu tive muita oportunidade, networking. Pra quem não sabe, eu tô falando da Ciências Sem Fronteiras, né? Quem foi da época vai se conectar também. Eu acho que tem muito ex-Ciências Sem Fronteiras que sentem essa mesma sensação que eu sinto. Mas voltando a falar um pouquinho do tema de saudade, ela também não necessariamente está relacionada a alguma coisa do nosso passado, né? Ou de alguém. Mas às vezes é a saudade de algo que a gente imaginou e a gente não viveu. Às vezes pode ser a saudade de nós mesmas. Em 2025 eu vivi um ano que eu trabalhei muito para com as imagens, o performar, ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse, né? E que eu achava que eu também queria ser, que eu deveria ser. E eu tive muitos tapas na cara durante o andar desse ano e eu reparei que não era bem assim. Eu fui me afastando de mim aos poucos, sem nem eu perceber. Tô um pouco emocionada. E agora, nesse finalzinho de ano, é que eu tô finalmente dizendo, podendo dizer que eu tô voltando pra mim. E não é um processo fácil. Não é um processo fácil, porque ao longo desse caminho a gente vai perdendo a nossa identidade, ou a identidade que a gente achava que a gente tinha. E de repente tudo aquilo desmorona, né? E por que eu percebi que não era eu mais naquilo? Porque não me fazia feliz. Não me fazia feliz. Eu sangrava muito mais para desempenhar aquele papel do que eu saboreava tudo aquilo, né? E eu fui percebendo que eu não era daquele jeito, sabe? E eu ainda tô nesse processo de me reconhecer,
E é uma coisa que a gente precisa fazer aos poucos. Cara, não é do dia pra noite que isso vai acontecer. Eu tô desde do início desse ano, eu ia falar ano passado, no início desse ano tentando me reconhecer, sabe? E entre esse perder de identidade e me reconhecer novamente, eu tô no meio do caminho, né? E esse meio do caminho, ele é frustrante, ele é demorado. E quantas vezes eu também já não me culpei por não estar produzindo alguma coisa, né? Todo mundo fazendo alguma coisa aqui, fazendo alguma coisa ali, e eu parada no meio do caminho porque eu simplesmente não sabia mais quem eu era. E voltando um pouquinho mais no assunto, dei uma viajada. Eu acho que também a gente tem que ter um pouco de paciência, né? Com a gente mesmo nesse processo, porque o mundo hoje tá muito acelerado, tudo, tudo pra ontem, é tudo muito automatizado e a gente se cobra muito, a gente quer ser alguma coisa muito rápido, mas às vezes a gente nem sabe o que é, e às vezes a vida tá falando pra você, calma, calma, pra então te colocar no caminho certo. E você tá ali, ó, apressando, apressando, apressando. Enfim, tá sendo quase mais um desabafo do que falando mesmo da saudade propriamente dita, mas agora me bateu muito forte essa questão de saudade da gente mesma. Quantas vezes a gente tem saudade de alguém, de alguma coisa, tananá, e você. Será que às vezes não tem saudade de você, de quem você realmente é? Daquilo que você gosta de fazer, daquilo que você sente que você realmente é? Quantas vezes você não performa e diz sim para tantas outras coisas quando na verdade você quer dizer não só para poder agradar, sabe? Quantas vezes a gente não vive usando uma máscara o tempo todo porque a gente sente que a vida é assim? Isso aqui tá sendo muito mais um desabafo, né, do que algo muito construído. Mas eu acho que eu queria deixar de mensagem para vocês, colocar isso no coração de vocês, que essa época de Natal e Ano Novo, a gente possa fazer uma limpeza interna na gente, olhar pra gente, olhar dentro do nosso coração, né? E tentar resgatar um pouquinho daquilo que às vezes a saudade está gritando dentro de você. Saudade de algum hobby que às vezes você gostava muito de fazer, que realmente te trazia paz e você deixou de fazer por algum outro motivo, né? Que esse tempo então possa ser um tempo de reflexão, um tempo de análise e uma pausa para que a gente possa devagarinho voltar para nós mesmos. É isso. Eu espero que essa mensagem de alguma forma tenha tocado vocês. Foi mais uma conversa, como eu falei. E é isso. Se vocês gostaram desse tipo de papo, desse tipo de vídeo, comenta aí alguma experiência que você teve, algo que você deseja compartilhar também, dá um like, que assim eu entendo que de alguma forma tudo isso que eu trouxe pra vocês é relevante. Um beijo.